Como que um jovem de Belo Horizonte, praticamente desconhecido nacionalmente até poucos anos atrás, se tornou o deputado federal mais votado do Brasil e um dos influenciadores políticos digitais da atualidade? Esse fenômeno, chamado Nicolas Ferreira, é um caso raro, onde a política, a religião e emoção e comunicação viral se misturam para criar um personagem que desafia o establishment e domina a narrativa das redes. Hoje, você vai entender como ele chegou até aqui e o que impulsionou e por que tantos brasileiros, especialmente a galera da direita, se identifica com a sua voz. Nicolas não surgiu do nada. Antes de virar um fenômeno nacional, ele era apenas um jovem estudante mineiro envolvido em movimentos conservadores e grupo de discussão sobre política, moralidade e religião. Sua base ideológica nasce dentro da igreja, dentro de uma militância cristã e do ambiente onde valores tradicionais eram debatidos com muita intensidade. No ambiente estudantil, Nicolas começou a se destacar por um traço que hoje é a sua marca: a capacidade de falar com simplicidade sobre temas complexos, sempre com emoção, sempre com energia e sempre com uma narrativa. A missão dele, desde cedo, não era apenas ocupar um cargo político, mas defender os seus valores, como ele sempre costuma dizer. Em 2020, Nicolas concorre a vereador de Belo Horizonte, e aqui surge o seu primeiro grande marco: um candidato jovem, recém-chegado, mas que já entendia da força da internet. Enquanto muitos políticos ainda apostavam em panfletos e caminhadas, Nicolas focou em seus vídeos curtos, nas frases de impacto, trechos de discursos com um posicionamento muito forte. E o resultado foi eleito com uma votação muito expressiva e de cara ganhou destaque nacional entre um dos vereadores mais jovens do Brasil. O vereador começava ali, mas o influenciador político já estava se formando. Para entender a ascensão dele, é preciso entender o seu estilo de comunicação. Nicolas, no meu entender, trabalha com 3 pilares simples: frases curtas, diretas, fáceis de replicar, emoção evidente, voz firme, indignação, senso de urgência e uma narrativa moral entre certo e errado, bem e mal, valores e ameaça. E por que eu acredito que essa combinação cria um efeito poderoso? O público não só concorda, ele se sente representado, ele viraliza porque cada vídeo parece uma conversa íntima com quem ele está assistindo, e isso intensificou ainda mais com quem vê e o elege. O primeiro grande salto nacional de Nicolas aconteceu com fatores de conjunto de episódios importantes: discursos inflamados na Câmara, denúncias sobre a questão da ideologia nas escolas, embate com outros vereadores, principalmente da esquerda, e vídeos que alcançaram milhões de pessoas. Mas o momento decisivo veio quando Nicolas passou a ocupar os espaços nacionais, em debates sobre temas como questão de gênero, educação, costumes. E isso mudou completamente a forma como o brasileiro começou a enxergar o Nicolas como político. O seu posicionamento estava sendo construído passo a passo. Seu nome começou a aparecer em todas as timelines e na mídia tradicional, tanto de apoiadores como de críticos. E é aqui que ele entende: a polêmica não é só um risco, é uma ferramenta estratégica de comunicação, principalmente dentro da política. Em 2022, Nicolas disputa para deputado federal por Minas Gerais, e o resultado: 1,4 milhão de votos, sendo o mais votado do Brasil. Esse número não é fruto apenas da política, mas é fruto de uma máquina de conteúdo que ele construiu. Enquanto outros candidatos dependiam de TV, rádio ou coligações, Nicolas dependia do seu Instagram, do TikTok, do YouTube. Ele transformou a sua audiência na sua base eleitoral e transformou os seguidores em voto, e mostrou para o Brasil que a comunicação política nunca mais seria a mesma. Desde então, Nicolas protagonizou episódios que mudaram a sua imagem: o discurso pelo Dia da Mulher com a Nicole, que gerou uma repercussão internacional, o debate com ministros e parlamentares influentes, as denúncias sobre a questão de gênero na educação, as viagens internacionais que ele fez, que trouxeram grande engajamento internacional, além dele utilizar suas lives e seus vídeos com muitas visualizações de modo viral. E tudo isso trouxe uma consolidação dele como porta-voz da direita brasileira. Cada episódio reforça o mesmo arquétipo: o jovem destemido que enfrenta o sistema. E esse é um arquétipo extremamente forte na comunicação política. Com milhões de seguidores no Instagram, TikTok, YouTube, Nicolas se tornou mais do que um político, se tornou um criador de conteúdo. Cada vídeo é pensado para viralizar, cada frase é construída para virar um corte, cada discurso tem elementos de storytelling, emoção, repetição estratégica e performance. Na prática, Nicolas domina 3 linguagens simultâneas: a política, a religiosa cristã e a midiática.
essa tríade tornou o fenômeno mais raro dentro da política brasileira. A somatória dessa tríade o tornou como um fenômeno raro na política brasileira e eu diria mais, na política internacional. Amado por uns, odiado por outros, mas impossível de ignorar. Nicolas Ferreira representa uma nova era na comunicação política do Brasil, em que a narrativa importa tanto quanto o seu cargo. O conteúdo é muito mais relevante do que o cargo que ele ocupa. E as mídias sociais se tornaram o palanque para o político moderno. Hoje, Nicolas consegue alcançar milhões de brasileiros com um único vídeo ou com um único post. Além da sua comunicação política, ele conseguiu transformar algo que hoje a gente pode dizer que é um fenômeno dentro da comunicação política, que é o fato da conectividade e do seu posicionamento muito bem enraizado dentro do espectro político. E isso torna o Nicolas uma ferramenta muito poderosa para articulação política nos meios das redes sociais. Se você quer conhecer histórias e de outros nomes dentro da comunicação política recente, inscreva-se aqui no canal, deixe aqui no comentário qual o nome que você gostaria de ver por aqui.